Muito bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Vamos para mais um bate-papo e hoje a gente vai falar de pobreza e miséria. Então eu vou começar com um poema que eu gosto muito. Ele foi escrito na cidade do Rio de Janeiro em 1947. Vamos lá, eu vou ler aqui. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema ele foi escrito por Manuel Bandeira, né? Em 1947. Só que ele está muito atual. E ele está cada vez mais atual, porque o mundo está numa tendência de concentração de renda. A pobreza ela é a condição de quem é pobre. Pobreza é uma classificação um pouquinho vaga, porque ela tem a ver com alguns fatores, como moradia, alimentação, segurança alimentar e saneamento básico. Então, a pessoa pobre é a pessoa que não tem acesso à moradia, o saneamento básico e uma alimentação uma alimentação segura. Quando eu falo de segurança alimentar, eu quero dizer a pessoa ter o que comer todos os dias e ter o mínimo de calorias necessárias para a vida, né? Então, essa é a definição de pobreza. Mas quando a gente fala de miséria, a miséria ela é mais objetiva. A miséria, segundo o Banco Mundial, é a condição de quem ganha, de quem vive com menos de US$ 1,90 por dia. Então hoje, né, com o dólar R$ 5,20, hoje 24 de julho de 2020, o dólar está R$ 5,20. A gente pode arredondar aí para R$ 10. A pessoa miserável é a pessoa que ela tem menos de R$ 10 por dia por pessoa da família. Se a pessoa ganha um salário mínimo e tem 4 pessoas nessa casa vivendo com salário mínimo, elas estão em condição de miséria. Quando a gente fala miséria e extrema pobreza, é a mesma coisa, certo? Então temos o conceito de pobreza, miséria e extrema pobreza. Miséria e extrema pobreza é a mesma coisa. A pobreza mundial ela vem crescendo ao longo dos anos. Ela teve o ápice no século XVIII, com a Revolução Industrial, né, que teve muita migração, principalmente na Europa, do campo para a cidade. Mas agora, com a massiva concentração de renda no mundo, a pobreza ela tem voltado. Por exemplo, o vídeo anterior eu falei dos bilionários. Faltou um detalhe que é o seguinte: a fortuna dos bilionários, ela cresceu, a fortuna acumulada, ela cresceu de US$ 1 trilhão no ano de 1990, no ano 2000, salvo o meu engano aí. No ano 2000 era US$ 1 trilhão. E em março de 2020, essa fortuna acumulada, ela alcançou a marca de US$ 8 trilhões. Essas 2.096 pessoas, elas são donas de quase 40% de todo o patrimônio mundial, certo? Vamos lá então. Em 1776, Adam Smith ele já correlacionava, né, a pobreza, o avanço da pobreza e da miséria com a exploração da mão de obra humana, né? Porque ele provou, né, que a partir do momento que você pega uma pessoa e trata ela simplesmente como um número, numa linha de produção, por exemplo, você está descaracterizando ela como ser humano. Então, para um grande empresário, para um latifundiário, pouco interessa se é uma pessoa de carne e osso, se ela tem necessidades fisiológicas e até físicas, né? Ele simplesmente vê ela como um número e quer pagar o mínimo possível, né? Daí surgem aqueles conceitos de mais-valia, dentre outros, né? Então, em 1776, Adam Smith demonstrou que o acúmulo desenfreado de capital é o maior fator de pobreza e marginalização do mundo. Isso é meio óbvio, porque, veja bem, no mundo capitalista, né, é muito fácil você ganhar dinheiro quando você tem dinheiro. Se a pessoa ela tem 2, 3 milhões para investir, é muito fácil ela ganhar disso aí, ela ganha muito dinheiro. Agora, quem não tem nada é complicado, a pessoa sair do zero, né? A pessoa que não tem nada. Quando a pessoa está numa situação de pobreza e miséria, que ela não tem dinheiro nem para comprar um refrigerante para vender na rua, ou para
investir em alguma coisa para ela vender bala no sinal, que é a condição de muitas pessoas, não só no mundo, como no Brasil, fica muito complicado a inserção dela no mercado de trabalho. E faz com que muitas vezes essa pessoa ela se submeta a trabalhos análogos à escravidão. O cara que está desempregado, que está marginalizado, na miséria, se você oferecer R$ 400 para ele por mês, ele vai trabalhar, para você fazer ele trabalhar 12 horas por dia. Por quê? Ele prefere ganhar esses R$ 400 e trabalhar 12 horas, num regime de exploração, do que passar fome, né? E aí que entra o Estado. O Estado tem que controlar, a gente tem que pensar sempre no estado de bem-estar social. No Brasil, esse ano, né, em 2020, um levantamento do IBGE, ele comprovou que a extrema pobreza no Brasil, ele somou 13,5 milhões de miseráveis, certo? Então, no Brasil hoje, a gente tem 13,5 milhões de pessoas que sobrevivem não com R$ 1,90 ao dia, mas que sobrevivem com R$ 145 mensais por pessoa. Porque a metodologia do IBGE, ela é diferente, talvez eles não atualizaram com o dólar, mas para o IBGE, quem vive com R$ 145 ou menos por mês, por pessoa, né, renda per capita, é que é considerado um miserável. Então, de acordo com o IBGE, 13,5 milhões de pessoas são miseráveis no Brasil. Porém, se a gente adotar a metodologia da ONU e do Banco Mundial de R$ 1,90, esse número é muito maior, com certeza. Porque a R$ 145 dá 13,5 milhões. Se a gente for considerar R$ 300 por mês, esse número provavelmente vai ser muito maior, né? E também, algo que é considerado quando a gente fala de miséria é a ingestão de quilocaloria. Uma pessoa, para ela não morrer de fome, ela tem que ingerir no mínimo 500 calorias diárias, né? E no Brasil, a gente tem 25,6%, 25,7% da população, um quarto da população, que corre risco que não tem segurança alimentar, né? Elas não sabem se no dia seguinte elas vão conseguir ingerir essas 500 calorias. Muito triste e muito complicado, né? Agora eu vou soltar alguns dados aqui, né? Todos os anos, né, 18 milhões de pessoas no mundo, elas morrem de condições relacionadas à pobreza. Daí, dentre essas condições tem fome, doenças decorrentes da miséria, como subnutrição e algumas doenças virais que a pessoa não consegue tratar, decorrente de falta de saneamento básico, falta de higiene, essas coisas. Então, todos os dias no mundo, 50 mil pessoas morrem de fome, né? Todos os anos, 11 milhões de crianças morrem antes de completar 5 anos. Então, desses 18 milhões, o que é mais triste ainda, 11 milhões de crianças morrem. Principalmente na África e na África subsaariana. Mas esse problema acontece no Brasil e inclusive em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que é um país, né, ao contrário do que muitos brasileiros imaginam, é um país extremamente desigual. Quando a gente for falar de índice de Gini, eu vou provar que é um país desigual. Então vamos lá. Hoje, no mundo, né, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivem com menos de $1 dos Estados Unidos, né? Então, se no Brasil a gente tem 13,5 milhões, no mundo a gente tem 1 bilhão e 100 mil. É mais de 1/7 da população mundial. A cada 7 pessoas, pelo menos uma no mundo está vivendo com menos de $1 dos Estados Unidos, menos de R$ 5,20 por dia, né? E 800 milhões de pessoas hoje estão subnutridas. Ou seja, não conseguem nem essas 500 calorias diárias para se alimentar diariamente. Voltando ao Brasil, é muito importante a gente falar da população que vive em condição de favela. Porque a população brasileira, ela tende muito a ignorar, né? O pessoal chega no Rio de Janeiro ali, entra pela Avenida Brasil, nem olha para a favela, fica com medo ali e nem olha, desconsidera, mas o Brasil, ele atingiu 11,4 milhões de pessoas vivendo em condição de favela, né? E 33 milhões de brasileiros não têm onde morar. Desses 33 milhões, né, é claro que inclui os desabrigados e quem não tem um imóvel, né?
e está na população economicamente ativa. E outro dado relacionado com a pobreza e a miséria é a violência, né? A violência e a marginalização, ela tem uma correlação direta com a pobreza e a miséria. Não é estranho que quando você vai num bairro rico, você não sente medo, você não fica coado. Mas se você entrar numa favela, automaticamente você vai entrar e vai sentir medo, certo? Essa simples abstração, ela já é uma forte demonstração de que do tamanho do poder gerador de miséria, de violência, né, que a miséria tem. Simplesmente pelo fato da pessoa ser pobre ou miserável, as chances dela ir para o crime e da sociedade aceitar e naturalizar práticas de violência são muito maiores. Muito maiores. E não é à toa que o Brasil, sendo um país extremamente desigual, e um país grande até, que a gente tem uma população muito grande, a quinta maior do mundo, nós temos a segunda maior população carcerária do mundo. São 773 mil pessoas hoje que estão atrás das grades. A maioria delas por pequenos delitos. Roubam uma galinha, roubo para comer e coisas do tipo. Então agora, como conclusão do vídeo, o que eu quero dizer? Eu quero fazer uma provocação. De que lado você está? Você está do lado dos milionários e dos bilionários? Ou você está do lado de quem não tem nem o que comer? Por que eu falo isso? Porque o Estado é que tem que regular e tomar as rédeas da economia. A gente tem que focar sempre num estado de bem-estar social. E não num estado de livre mercado. Porque o livre mercado ele vai beneficiar quem é milionário e quem é bilionário. Quem tem muito dinheiro para investir vai dominar o mercado. Não é à toa que a gente consegue ver isso aí, na sua cidade provavelmente, você vê as pequenas farmácias e os pequenos mercados estão sumindo. Porque grandes farmácias vêm solar para o mercado, grandes mercados eles conseguem comprar muito mais produto e vender muito mais barato. Então, o capital, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é você acumular. E como o capital ele é um recurso limitado, né, eu volto na analogia da areia na praia, né? O capital ele é a areia de uma praia plana. Se você é um bilionário, você vai lá e faz um castelo de areia gigantesco com a areia da praia. E só existe uma forma de você fazer um castelo de areia numa praia plana. É você fazendo muitos e muitos buracos ao lado. A mesma quantidade de areia que você vai colocar no castelo, você tem que tirar das bordas, você tem que cavar em buraco na praia que era plana. Então, o capital, ele é um recurso limitado. Sendo limitado, o Estado ele tem que controlar a economia, o Estado tem que controlar a tributação e proporcionar uma distribuição de renda, né? Cobra muito mais imposto de quem é rico e adota medidas de assistencialismo para quem está na miséria, para quem passa fome, simplesmente para combater a fome e a miséria. Porque o primeiro passo, né, para um país começar a pensar, a se desenvolver, é combater a fome e a miséria. Porque se você combater a fome e a miséria, você está combatendo indiretamente o crime. Porque a pessoa, a partir do momento que ela tem o que comer, ela tem uma segurança, ela sabe que no dia seguinte ela não vai passar fome, ela vai ter mais forças para procurar um emprego. E não se submeter a um regime abusivo, a um regime de trabalho escravo análogo à escravidão, que acontece hoje no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem pessoas sendo escravizadas ou trabalhando em regimes análogos à escravidão. Isso vai ser tema para outro vídeo, mas a gente tem não só no Norte, Nordeste, como muita gente pensa, mas no próprio Sudeste, em fazendas, em residências. A gente tem hoje pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão. Tem muito empregador, né, que contrata um trabalhador para ser caseiro da roça e obriga que ele fique 24 horas por dia, o cara não pode sair, o cara não tem uma jornada de 8 horas diárias. Isso daí pode configurar trabalho escravo sim, isso é só um exemplo. Sem contar exemplos de que um trabalhador ele é levado para uma propriedade rural e lá ele tem que comprar alimentação. No final do mês, tudo que ele recebeu ele tem que pagar o patrão dele. Isso daí é trabalho escravo. Certo? E depois também eu ainda vou falar sobre o salário mínimo, né, que é complicado. A pessoa ganhar $200 por dia, né, e eu vou falar também sobre o que fala a Constituição a respeito do salário mínimo. Então a provocação
ela é simples. A provocação ela é simples. Você está do lado dos bilionários ou você está do lado dos miseráveis? Não estou falando para você ir lá e ter um contato direto com eles, mas defender políticas assistencialistas, políticas de inclusão social. Porque eu vou retomar agora a pirâmide de Maslow, né? Primeiro, na base da pirâmide, você tem que suprir as necessidades fisiológicas da pessoa. A pessoa ela tem que não estar com fome para ir para a escola. Depois, quando você supriu a necessidade fisiológica, você vai para o patamar da educação. Do patamar da educação, você vai para o emprego técnico e daí por diante. Então é impossível desenvolver um país com uma desigualdade social e com uma pobreza, um índice de miséria tão grande como o Brasil tem. Sendo um país tão desigual, com tanta miséria, com fome, com pessoas desabrigadas, sem acesso a